A Petrobras voltou à mira da Operação Lava Jato nesta quinta-feira. Desde cedo as ações não tinham fôlego, pressionavam o Ibovespa para baixo, mas o mercado internacional se sobrepôs às páginas policiais. E não só a Petrobras, 70 ações das 77 do Ibovespa fecharam para baixo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Começa agora o seu saldo do dia 10 de setembro de 2020, em que o Ibovespa voltou aos 98 mil pontos. Dava um mergulho no fim do dia de 2,43%. O dólar comercial fechou em alta aqui no Brasil, alta de 0,37% aos R$ 5,31. Bom, começando pelo começo, essa nova operação da Lava Jato, com a Petrobras na mira, claro que atrapalhou ali no começo o desempenho das ações. Dizem que brasileiro tem memória curta, mas a gente lembra do Petrolão ainda em 2014, crise política que se mistura até hoje com a crise econômica, ou seja, a memória está bem quente ainda na cabeça de todo mundo. Mas não foi exatamente isso que fez preço nas ações da Petrobras, apesar dos ruídos. A operação aponta que funcionários do Banco Paulista teriam superfaturado operações cambiais com a empresa entre 2008 e 2011, ou seja, a antiga direção da Petrobras. Nessa transação superfaturada, de acordo com o Ministério Público Federal, a tungada na Petrobras teria sido de 18 bilhões de dólares. Esse dinheiro superfaturado teria sido rateado entre os executivos da época da empresa. Mas, como eu dizia, não foi isso que pesou para valer, não. Já andavam em baixa as ações da Petrobras no começo do dia com esse ruído. As da Vale também operavam ligeiramente no negativo. O setor bancário já sugeria que teria mais um dia de perdas, como teve. Ações da B3 no setor financeiro também caíram hoje. Todas essas que eu te falei, além de outras tantas, afundaram com força. Começando pela Petrobras, o sinal, o gatilho para a queda mais profunda das ações da empresa veio lá dos Estados Unidos. Os estoques de petróleo da semana passada dos Estados Unidos foram divulgados hoje. O mercado esperava uma queda de 1 bilhão de unidades de barris de petróleo. Teve uma alta nos estoques de mais de 2 bilhões. Logo, o temor de que a desaceleração da demanda no mundo, em meio às novas ondas de contágio que continuam surgindo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, esse temor parece estar se confirmando, ao menos no petróleo. Se tem mais petróleo no estoque, obviamente significa que as pessoas não estão comprando com mais petróleo por uma demanda reduzida. Preços para baixo, Petrobras para baixo, as outras petroleiras que ainda não caíam para baixo no mundo. Mas não foi só. Também nos Estados Unidos, as bolsas continuavam subindo na abertura. O Nasdaq, você se lembra, encerrou aquela correção ontem de 10% em 3 pregões. Ontem subiu 2%. No começo da sessão lá em Nova York, era o Nasdaq, o índice que mais subia lá nos Estados Unidos. O jogo mudou rapidamente com a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, quase 900 mil pedidos feitos na última semana de registro, também fora da previsão do mercado. Com isso foi dada a senha para começar a desacelerar. Quem subia foi para baixo, quem caía, caiu ainda mais. Aqui na cena local, a gente teve um dado interessante, um dado positivo do varejo. O varejo em julho aqui no Brasil, o varejo restrito, que não inclui as vendas de motos e automóveis, superou em mais de 5% em julho o nível de vendas aqui no Brasil na comparação com o nível de fevereiro, ou seja, recuperação em V. Não era isso que os mais otimistas esperavam? Era isso que os mais otimistas esperavam, mas mesmo esses mais otimistas já não estão tão otimistas assim. Esses dados, claro, foram bem recebidos, porém não tanto assim, porque há de se esperar que
que a desaceleração venha sim para a economia brasileira. Vamos lembrar do seguinte, ao menos oficialmente, o governo vem sustentando que vai tirar os anabolizantes que tem colocado na economia brasileira e com razão tem colocado, é a maior crise desde 1930. Auxílios emergenciais vão sendo pagos, foram prorrogados, cortados pela metade, os 600 para 300 reais, mas foram prorrogados até o fim do ano. A linha de empréstimo do governo para empresas já vai secar. O programa de manutenção do emprego, que tem segurado nada menos que entre 15 e 16 milhões de brasileiros em seus empregos, de acordo com o governo, acaba esse ano. Ou seja, caso seja mantido esse posicionamento, que é o posicionamento afiançado junto ao mercado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é de se esperar que essa tração toda da economia brasileira fique restrita aí num curto prazo. A situação da economia brasileira é meio se correr o bicho pega, se pegar o bicho come. Se cortar os auxílios, cortar as linhas de apoio e tudo mais, como eu dizia, para um pouco de crescer. Se continuar com os auxílios pro ano que vem, aí o risco fiscal vai lá pro vinagre. Encerrando aqui o vídeo, vale uma palavrinha sobre o dólar. O dólar aqui no Brasil passou boa parte do dia em queda, na verdade. Tinha sim uma pressão de alta, que foi a pressão de alta que prevaleceu no fim do dia, com a busca por proteção clássica no exterior, no dólar, em ativos nos Estados Unidos, em outros países. Para comprar esses ativos é preciso comprar dólar, a demanda se aqueceu, veio essa pressão de alta, mas vinha uma pressão de baixa lá da Europa, pelo seguinte: o Banco Central Europeu vinha sinalizando, o seu economista-chefe, Philip Lane, na semana passada, que podia intervir no câmbio porque o euro está se aquecendo demais. Isso joga contra a competitividade das empresas europeias. Produtos finais ficam mais caros, ficam menos competitivos no comércio exterior. Hoje, no entanto, a presidente do BCE, Christine Lagarde, teve um discurso muito mais comedido, disse que sim, está observando, mas não deu sinalização oficial alguma de que vai meter a mão. Confirmou que os juros por lá seguem zerados. Isso trouxe até um respiro até nas bolsas europeias ao longo do dia, mas com o euro começando a acelerar para cima do dólar, o dólar no mundo todo começou a recuar, recuou aqui no Brasil também, e recuaram as empresas europeias. Acompanharam também, claro, o mau humor no fechamento na Europa, coincidia com o começo da tarde lá nos Estados Unidos. No fechamento, as ações lá na Europa também bicaram para baixo. Nos Estados Unidos, como eu dizia, o Nasdaq virou. E ele, que liderava ganhos na abertura do dia, de novo padeceu sob realização de lucros com as empresas de tecnologia americanas. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui com esse saldo do dia da quinta-feira. Amanhã eu volto com o saldo da sexta-feira e da semana. Essa semaninha mais curta, feriado na segunda-feira. Passou rápido, né? Passou rápido, mas o Ibovespa já caiu na semana 2,40%. Vamos ver o que acontece amanhã. Dificilmente repõe isso tudo, né? Vamos acompanhar. Até lá. Tchau.